P0303, né? Pela Renault, o DF061. Então, se a gente tem um misfire, ou seja, uma falha de combustão no cilindro 3, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer é o teste de compressão relativa. Claro, depois o teste de bateria e também de conversar com o cliente, que a gente já conversou, para entender exatamente qual o sintoma, como que as coisas aconteceram, né? Então, para fazer o teste de compressão relativa, bem simples, a gente vai botar negativo no negativo. Vamos colocar aqui, ó, positivo no positivo, né? E como é que a gente vai fazer o carro não funcionar? A gente retira a alimentação dele, plug da TBI, bobina. Então desliga a bobina lá para nós, por favor. Vamos fazer o carro não funcionar de alguma maneira. Nesse caso aqui a gente vai desligar a bobina, que é de fácil acesso. Beleza. Então aqui a gente vai habilitar o teste de compressão relativa. Compression test. Vai botar o número de cilindros. Vai esperar ele liberar aqui. Então vai botar o número de cilindros e clicar em Start. Então ele vai pedir para bater arranque. Eu vou bater arranque lá. Me diz quando tiver ok aí. Beleza. Então a gente faz esse teste só para descartar um possível problema mecânico, né? Porque o que acontece? O P0303, ele é uma falha de combustão. Alguns scanners vão dizer que é uma falha de ignição, mas não é uma falha de combustão. Então pode ser tanto motor, quanto ignição, quanto combustível também, tá? Então, motor a gente já consegue descartar aqui com esse teste. Então a gente parte para o próximo teste que a gente vai verificar a ignição. Então pode ligar a bobina ali de volta, que eu vou pegar a ferramenta para a gente testar a ignição aqui. Beleza. Então com essa ferramenta aqui a gente vai analisar a ignição, né? Lembrando que esse procedimento que a gente está seguindo é um POP, procedimento operacional padrão, de um motor falhando. Sempre que a gente tem um motor falhando, a gente segue esse procedimento. Dessa forma, a gente não pula etapa e se tiver um problema no motor, a gente já detecta rapidamente também. Então pode instalar lá, instala no cabo de vela do cilindro 1 para a gente começar avaliando a ignição do cilindro 1. É um procedimento, é um procedimento rápido, mas muito efetivo, né? Lembrando que é uma falha intermitente, o carro não está falhando agora. Acendeu a luz de injeção há 2 dias atrás, depois não acendeu mais. Então vamos ver. Pode ligar ele lá para nós, por favor? Então, aqui a gente vai começar a pegar a ignição do cilindro 1. Vamos analisar aqui. Beleza. Então aqui a gente está pegando o sinal de ignição. Porém, ignição, o ideal é a gente pegar uma repetição só. Então a gente vai seguir o POP de configuração do osciloscópio. Se eu tenho mais de uma repetição, eu diminuo o tempo. Vou diminuir o tempo, ó, até ter uma repetição só e o sinal ficar legal para me enxergar, como está aqui agora. Então se tu observar esse cilindro aqui, ó, ele tá com uma tensão de disparo alta, tá? A gente pode até aumentar um pouco a tensão aqui, ó, para enxergar o quão alto ele tá. Ele tá com uma tensão de disparo um pouquinho alta, porém o tempo de queima tá bom e a bobina também tá boa, ó, porque a gente tem um residual de bobina bem bom aqui, ó. Então, digamos assim, não seria falta de potência na bobina, né? Vamos analisar todos os cilindros. Esse daqui tá com 1.7, 1.8 de queima. Vamos ver o cilindro 2. O cilindro 2 ele é invertido, né? Então vamos inverter aqui o canal. Ele é invertido por causa da centelha perdida, tá? Então, quando o carro trabalha com centelha perdida, um dos cilindros gêmeos a centelha vai ser para cima e a outra para baixo. Aí tem que inverter no osciloscópio. Ó, o cilindro 2 é a mesma coisa, ó. Tempo de queima parelhinho,
Eu tenho aqui, ó, residual de bobina, né? Se a gente der um pause aqui, ó, tem residual de bobina, olha ali, ó. Então tá bonito. Vamos lá. Vamos pro cilindro 3. Cilindro 3 a mesma situação. Como a gente estava no 2, vamos ter que inverter ele agora. Olha aí, ó. Mesma coisa, só que o cilindro 3 tá com uma tensão de disparo bem elevada, ó. Pode ser por causa da interferência que está muito perto dos outros cilindros aqui também. Mas tem tempo de queima, tem residual, não está dando encurtamento, né? Sempre que a gente tem uma falha de ignição, vai dar encurtamento aqui. Vamos para o cilindro 4 agora. Cilindro 4 a gente tem que inverter. Cilindro 4 a mesma coisa. Encurtamento que te refere é nesse tempo de queima. Isso, encurtamento no tempo de queima, tá? Vamos tornar as coisas um pouquinho mais interessantes agora. A princípio a ignição tá legal, mas como é que a gente vai se certificar? A gente vai ligar os consumidores e o ar-condicionado, tá? E aí a gente vai refazer essa passagem em todos os cilindros. Perfeito. A ignição ela é muito mais fácil de falhar em marcha lenta do que acelerando, tá? Então um carro a 2.000 RPM ele tem bem menos chance de falhar, principalmente quando é uma falha intermitente, do que o carro na marcha lenta com os consumidores ligados. Então aqui, ó, isso, levantar a capa para não derreter os farol. Então a gente já tem, ó, temos o mesmo tempo de queima praticamente, o sinal ficou até mais estável, né? E a gente continua tendo residual. Então tá tranquilo a ignição nesse cilindro. Vai pro próximo. Botando lá no cilindro 3 agora. Ó, vou inverter aqui. Ó, temos tempo de queima, temos residual, não tem encurtamento, tensão de disparo tá ok. A gente pode até ficar observando uns 20, 30 segundos cada cilindro. Mas a princípio tranquilo. Bora pro próximo. A gente tem que inverter aqui. Vamos inverter. Beleza. Então, ó, eu tenho tensão de disparo, tenho tempo de queima e tenho residual. Tá tranquilo. Bora pro próximo cilindro. Aqui sim eu preciso inverter. E tá aí, ó, tempo de queima, residual e tensão de disparo. Não tô tendo falha de ignição nesse carro aqui em nenhum momento. Nenhum momento tá falhando a ignição desse carro, né? Então duas coisas que a gente tem que se atentar. Desliga ele lá um pouquinho para nós, por favor. Como nós sabemos que pelo scanner marcou uma falha no cilindro 1, então o que a gente pode fazer para verificar? Para ter um pouco mais de assertividade, a gente pode medir a resistência do cabo para verificar se a resistência não está alta, se em algum momento ele não pode estar dando uma falha intermitente por conta disso também, tá? Mas o método DIN ele é bem claro, né? A gente vai fazer entrevista com o cliente, a gente vai testar a bateria, a gente vai testar o motor com compressão relativa. A gente pode testar o motor também com os transdutores de pulso para verificar se a falha está na parte de cima ou na parte de baixo do motor. Depois a gente entra em ignição, né? E se o problema teu não está no motor, não está na ignição e o cilindro está falhando, onde é que teu problema está? Em bicos injetores, né? Então a gente consegue ter uma assertividade bem grande por conta disso, por seguir o procedimento passo a passo. Outra coisa importante também é a gente saber se esse carro não está baixando água, tá? Porque caso ele esteja baixando água, aí poderia ter um problema de cabeçote, alguma coisa do gênero, que a gente teria que se atentar, né? E às vezes está baixando tão pouquinho que não é notável nos testes mecânicos, nem se tu tirar a vela para medir compressão e medir vazão, certo? Então vamos aguardar o multímetro para a gente medir a resistência desse cabinho aqui
Se a resistência desse cabo estiver bom, eu vou deixar em observação o sistema de ignição mais aqui uns 10 minutos com o osciloscópio. E se não, nós temos um problema de bico injetor. Então aqui o nosso multímetro, ó. Vamos botar aqui em resistência. E vamos medir o bichinho. Vamos testar as ponteiras do multímetro por desencargo de consciência. Ó, as ponteiras do multímetro estão funcionando. Porém, eu estou botando aqui, ó. E olha ali. A resistência do cabo infinita. Certo? Ó. Vou até dar uma mexida aqui, vai que é um mau contato. Ó. Resistência do cabo infinita. Então tá aqui o diagnóstico. Certo? Por mais que não tenha dado a falha no osciloscópio ali, tá aqui o problema. Isso daqui é uma falha intermitente. Vou pegar outro cabo pra gente medir ele do carro. Ó. Peguei outro cabo aqui, ó. Vamos testar a resistência dele. Ó, esse cabo aqui tá apresentando uma resistência alta pra caramba, 65 kg. Ó, tá baixando agora, né? 40 kg, caramba, resistência pra caramba. Isso é por conta da temperatura também, né? Ó, quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência. Por isso que às vezes a gente tem uma falha a frio e não tem uma falha a quente, porque depois de quente a resistência se altera. Mas esse cabo aqui já nem tá tão mais quente, ó. Certo? Vou medir de novo aqui, ó. Ó. Mostrou ali? Tá pegando a resistência? Resistência infinita do cilindro 1. E detalhe, carro não tá falhando nesse momento. Então, para quem diz às vezes, cara, o osciloscópio resolve tudo e tal, não é só isso, não é? O osciloscópio ele me mostrou um gráfico padrão. Claro que a gente viu que a tensão de disparo estava mais elevada, o que dá característica de um sistema resistivo, mas mesmo assim não estava falhando. Agora, como a gente usou o scanner, viu a falha, a gente também viu aqui, ó, valor de detonação daquele cilindro alterado, do cilindro 1 alterado. Então o que é que a gente faz? A gente cerca o problema. Como é que a gente cerca o problema? Com um simples multímetro medindo resistência do cabo de vela. A gente pode medir resistência da vela, a gente pode medir resistência da bobina. É 2, 3, 4 minutos que a gente perde aqui, que na verdade não é perda, é investimento, porque a gente resolveu o problema do cliente, tá? Então pode marcar aqui no orçamento um cabo de vela. Por que a gente não vai trocar vela? Porque ele trocou vela faz um mês. Sim. Igual a gente pode tirar uma para avaliar, mas com certeza só o cabo de vela vai resolver. A gente vai passar o orçamento para o cliente. Se a gente tiver os cabos e ele aprovar, a gente já troca e já faz a nova leitura aqui para os senhores. Então o cliente aprovou, já está aqui os cabinhos. Vou fazer a medição de um deles aqui com vocês. E vamos fazer a aplicação ali no carro, certo? Bastante coisa aconteceu entre a gente trocar esses cabos e fazer esse vídeo. Então o cenário tá meio diferente aí e tal, mas vou pegar esse aqui, ó. Só pra gente fazer a medição aqui. Cheirinho de cabo de vela nova é muito bom, rapaz. Ó, 3.8K, tá? Não sei se enxergou bem, mas 3.8 kΩ, ó. Beleza? Vamos fazer a aplicação ali no carro. E também a gente já pode pegar até fazer um gráfico ali, né? Vamos vir aqui então.
1 e 4 aqui, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Beleza, substituído. Só porque é padrão aqui da empresa. Deixa eu só largar isso aqui lá. Largar esse multímetro também. A gente vai repassar o osciloscópio, que a gente sempre salva o gráfico do antes e do depois. Essa é a única forma de garantir o maior aprendizado possível. Beleza. Então, cabinho de vela novo. Olha aí o gráfico, né? Então a tensão de disparo pode ver que está bem menor do que estava antes, que é um sinal de um sistema resistivo, né? Tempo de queima tá legal, normal. Vamos botar no próximo cabo de vela aqui. Ó, perfeito também, tensão de disparo bem baixinha, residual ok, tempo de queima bem alto. Vamos botar nos outros aqui. Deixa eu inverter ele, que agora a gente tem que inverter por conta da centelha perdida. Olha aí, ó. Tensão de disparo baixinha também, residual ok, tempo de queima legal. Vamos pro próximo cilindro aqui. Deixa eu pegar ele melhor aqui embaixo. Olha aí, ó. Mesma coisa, tá? Tensão de disparo ok, tempo de queima ok, residual ok. Então, cara, problema solucionado, né? Lembrando, utilizando o multímetro e o osciloscópio, tá? E, Kevin, eu não tenho osciloscópio. Cara, só com o multímetro tu ia matar esse defeito. Tá? Multímetro e scanner, né? Porque o scanner apontou onde é que estava o defeito, ele identificou que era no cilindro 1. Viemos com o osciloscópio, não tinha encurtamento, né? Porque era uma falha intermitente, porém sim tinha uma tensão de disparo elevada. Tiramos os cabos de vela, medimos a resistência dele. Um estava dando resistência infinita, que era esse aqui o culpado, e os outros também estavam com uma resistência bem elevada. Então, através do multímetro, a gente teve certeza para passar o diagnóstico para o cliente. Ele aprovou, está ali no escritório, substituímos. Isso daqui a gente vai entregar para ele. E tem como fazer diagnóstico preciso com as ferramentas que você tem atualmente, tá? Isso é a base do método oscilando. Então, se você quer fazer diagnósticos rápidos e precisos, como esse aqui, utilizando as ferramentas que você tem hoje à sua disposição, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para você clicar e assistir uma aula gratuita, onde eu te apresento a base do método oscilando e como fazer diagnósticos 20 vezes mais rápido, utilizando apenas um scanner e olhando para os parâmetros dele, e claro, multímetro, que a gente nunca abandona. Clica aí no link e assiste a aula gratuita e nós nos vemos lá na aula.